Subiu para 11 o número de mortes por Covid-19 em São José dos Campos. O paciente de 77 anos, que já tinha complicações de saúde, estava internado desde o dia 25 no Hospital Municipal e morreu na noite de ontem. Cruzeiro também confirmou a segunda morte por coronavírus, um homem de 47 anos que não tinha doenças pré-existentes. Ele foi internado na Santa Casa da cidade no dia 21 e morreu no último sábado. E ainda em Cruzeiro, uma mulher que estava internada na Santa Casa com suspeita de coronavírus fugiu do local. Um boletim de ocorrência foi registrado pela prefeitura, mas a paciente ainda não foi localizada. Hoje, a Prefeitura de Jacareí publicou um decreto que determina o uso de máscaras em locais com atendimento ao público. A partir da próxima segunda-feira, o item passa a ser obrigatório em instituições financeiras ou bancárias. Já no dia 11 de maio, a medida passa a valer em supermercados, padarias, lotéricas, transporte coletivo, táxi e veículos por aplicativos. Em meio ao crescimento do contágio pelo coronavírus, que superlota muitos hospitais públicos, principalmente na capital, a procura por planos de saúde privados vem crescendo bastante nos últimos meses, principalmente os planos familiares. E é claro que quem está saudável neste momento evita frequentar ambientes hospitalares, mas para fugir do serviço público, muita gente está em busca de convênios médicos privados como forma de garantir atendimento em caso de uma emergência futura. E sobre esse assunto a gente conversa ao vivo por Skype com a advogada Juliana Haas, que também é presidente das comissões de Direito Médico e de Saúde da OAB de São Paulo e São José dos Campos. Oi, Juliana, muito boa noite. Obrigada pela participação aqui no Band Cidade. E eu começo perguntando se essa realidade que está sendo registrada, dessa procura por planos privados em todo o país, também se reflete aqui na região? Olá, boa noite. Muito obrigada pela oportunidade. Sim, sem dúvida. A gente já sente um movimento de uma procura maior, de pessoas preocupadas até com relação ao atendimento, se a rede pública dará o suporte necessário. Tem havido um movimento de uma busca maior por planos individuais, familiares e também aqueles planos de pequenas e médias empresas, que às vezes a pessoa tem um CNPJ, tem uma atividade comercial, ela faz o plano para o grupo familiar e para algumas pessoas. A gente tem sentido sim um aumento disso, Juliana, em todo o país. Como é que fica o acesso a esse plano? Tem um período de carência, quem está ingressando agora nesse plano privado, como é que faz? Então, essa é uma questão muito importante. O ideal é o seguinte, as pessoas analisarem exatamente as carências para elas entrarem no plano, Até porque a gente tem também a possibilidade de portabilidade de carência, quando ela já vem de um outro plano e vai fazer uma migração, porque a gente tem um movimento também de queda dos planos coletivos empresariais, até por conta da crise. E a tendência é isso continuar o resto do ano, e essas pessoas procurarem pelo plano individual, E muitas vezes você tem um aproveitamento, uma portabilidade de carências. Agora, o que é importante ressaltar é o seguinte: como se trata especificamente de uma pandemia, de uma situação que coloca em risco de vida, a pessoa, já existe uma tendência de se entender, e está até previsto na lei dos planos de saúde, que é a 9656, que em caso de emergência ou urgência, o atendimento tem que ser garantido. Então, mesmo a pessoa que opte, entre no plano e vai ter aquelas carências iniciais para cumprir, para ter o atendimento, se ele tiver uma suspeita ou se ele tiver uma confirmação de Covid-19 e precisar de atendimento, ele se enquadra nesse módulo da não aplicação de carência por se tratar de urgência e emergência. E o atendimento, então, não pode ser negado nesses casos? Não, o atendimento não pode ser negado nesses casos. E no caso... o exame até para detecção da doença, ele tem cobertura obrigatória pelas operadoras de plano de saúde. Ah, certo. E quem já tem um plano privado e está tendo dificuldades de continuar pagando, é o momento de conseguir negociar uma redução? Como é que fica essa situação? Não observei nenhum movimento nesse sentido de revisão de mensalidade ou de concessão de desconto por parte das operadoras de plano de saúde. Existiu até algum incentivo, um estímulo da Agência Nacional de Saúde para uma tolerância maior com relação à inadimplência, mas as operadoras precisariam aderir a um termo, a adesão foi muito baixa, em contrapartida elas teriam um resgate do capital delas para poder usar frente à pandemia. Não existe nada concreto nesse sentido, Agora, reajustes abusivos, aí a gente já tem uma margem maior para discussão, para pleitear algo aí até judicialmente, se for o caso. Mas tudo cabe uma negociação, Acho que tudo é caso de se fazer uma
uma negociação, sim. Juliana, rapidamente para a gente encerrar a entrevista, o que a gente deve observar nesses novos contratos aí com relação aos nossos direitos? Olha, principalmente a questão da rede assistencial, que é importante, né? Porque a gente tem planos regionais, a gente tem planos de abrangência nacional, a rede é um fator importante. A questão das coberturas é mais ou menos padronizado, porque desde a entrada em vigor da lei, você tem um rol obrigatório para se ter a cobertura. Então, ele tem que estar de acordo com o rol, senão a pessoa pode pleitear na justiça ou fazer uma denúncia na ANS. Né? A questão dos reajustes também tem que ter uma atenção específica e a carência propriamente dita ou a questão de cobertura parcial temporária, mas sempre lembrando que esses casos de Covid-19 vão ser tratados de uma forma de urgência e emergência. Então é mais fácil se ter um acesso adquirindo o plano. Ótimas orientações, muito obrigada pela sua participação, Juliana. Boa noite. Obrigado, doutora. E o feriado de 1º de maio deve ser com previsão de sol e tempo firme. Os detalhes no mapa com Amanda Souza, da Somar. Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham. Amanhã, sexta-feira, 1º dia do mês de maio, não há condição de chuva em boa parte do estado de São Paulo, ainda sob a atuação de uma massa de ar seco. Em Taubaté, a sexta-feira será de sol entre poucas nuvens e grande amplitude térmica. O dia amanhece com apenas 12 graus, mas a tarde esquenta e a máxima prevista é de 28 graus. Atenção que tem previsão de chuva retornando ao Vale do Paraíba no final de semana, mesmo que ainda sem grandes acumulados. Em São José dos Campos, a expectativa para esta sexta-feira é de tempo firme, sol entre poucas nuvens e máxima de 26 graus. Também com a condição de chuva no sábado e no domingo. Hoje, véspera de feriado, foi mais um dia de muitas filas nas agências da Caixa na região. Em Caçapava, a fila dobrava o quarteirão na agência do centro. Em Campos do Jordão, quem procurou a agência da Bernécia para fazer o saque emergencial também enfrentou uma imensa fila. Em Taubaté, o movimento também foi grande. Na agência da Avenida Charles Schneider, até a Polícia Militar foi acionada para controlar um princípio de tumulto. Pessoas que estavam na fila do lado de fora ficaram revoltadas após o banco encerrar o atendimento às 2 horas da tarde sem permitir mais a entrada, nem mesmo de quem estava com senha. Hoje era a vez dos aniversariantes de agosto fazerem um saque em dinheiro. Mas tem gente dos primeiros meses do ano que ainda não recebeu devido à instabilidade do aplicativo. Os funcionários da Caixa têm ajudado a população a gerar o código na agência para ter acesso ao dinheiro. Na segunda, será a vez de quem nasceu em setembro e outubro receberem um benefício. Depois do intervalo, empresas oferecem drones equipados com tecnologia infravermelho capaz de identificar a temperatura do corpo humano. O equipamento pode ser utilizado para inibir a circulação de pessoas por conta do coronavírus. Hora certa para você, 7 horas e 11 minutinhos. Continue com a gente, já estamos de volta.